Essa aula aqui é simples. É uma coisa simples que em 2 minutos eu explico, que é raízes nulas, tá? Mas para não ficar tão simples assim, eu coloquei 3 problemas muito bons aqui do IESE, tá? Para a gente refletir e trabalhar, beleza? Vamos para a aula que vai ser boa aula. Então vamos lá, raízes nulas. O que são as raízes nulas? São as raízes que são zero, tá? Então, uma expressão, né? A gente viu na aula passada que a gente pode decompor uma equação polinomial, do tipo assim, ó, A0 vezes x menos alfa 1, que é a raiz, vezes x menos alfa 2, que é a raiz, até x menos alfa n, certo? Igual a zero. Então, a equação ela pode ser escrita assim. Quando as raízes são nulas, por exemplo, se a raiz aqui é nula, vai ficar x menos zero, que vai ficar só o x, certo? Digamos que a raiz nula seja múltipla, seja, por exemplo, ele tenha 2 raízes nulas, então esse aqui é zero e esse aqui é zero. Então, a equação ela vai ficar assim, ó, A0 vezes x menos zero é x menos zero é x, daí x vezes x, x ao quadrado, vezes x menos alfa 1, vezes x menos alfa 2, igual a zero. Então, veja, quando isso acontece, se eu colocar no lugar do x o zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Entendeu? Então, a raiz é nula quando eu consigo colocar x em evidência. Tá vendo? Na multiplicação aparece o x em evidência. Nesse caso aqui, como eu falei que 2 raízes eram zero, eram nulas, apareceu o x ao quadrado em evidência. Então, basicamente é isso, tá? Essa parte ela é bem simples. Quando nós temos raízes nulas, tá? Quando nós temos raízes nulas, quer dizer que as raízes são zero, eu consigo colocar o x em evidência, tá? E a equação não tem termo independente, aquele que não tem o x, tá? Todo termo tem um x lá multiplicando ele. Todo termo da equação tem x, tá? Quando a raiz é nula, nós não temos termo independente, ou seja, aquele termo que não tem x. Aquele termo independente que não depende do x, que não tem o x. Esse não tem quando temos raízes nulas, tá vendo? Então, vamos ver um exemplo aqui, que fica mais fácil entender com um exemplo. Apesar que essa parte aí não tem nem a dificuldade, tá? Raiz nula quer dizer que o x, o zero, é uma raiz. Ou seja, se eu colocar o zero na equação, vai, né, no lugar do x da equação, vai zerar a equação. Quer dizer que eu consigo colocar o x em evidência, tá? Então, vamos aqui, ó. Quais os valores de a e b para que a equação tenha uma raiz dupla igual a zero? Espera aí. Se raiz dupla é igual a zero, quer dizer que eu posso escrever essa equação como sendo assim, ó. X ao quadrado vezes alguma coisa. Como é do quarto grau, vai ser x ao quadrado mais, vou colocar assim, ó, ax mais b igual a zero. Quer dizer que eu vou poder colocar essa equação dessa forma. X ao quadrado vezes x ao quadrado mais ax mais b. Por quê? Porque ela tem uma raiz dupla. Então tem que aparecer o x ao quadrado, né? Uma raiz dupla não. Uma raiz dupla igual a zero, né? Que o zero é uma raiz dupla. Então tem que aparecer x ao quadrado assim, ó, certo? Bom, para aparecer x ao quadrado aqui, o que tem que acontecer? Isso daqui tem que ser igual a zero, ó. Isso aqui tem que ser igual a zero. Isso daqui tem que ser igual a zero. Porque daí isso aqui vai desaparecer e vai ficar só assim, ó, certo? Se isso daqui também for igual a zero, aí ela vai ter uma raiz tripla, porque daí isso aqui também desaparece. Mas ele diz que é uma raiz dupla igual a zero, não tripla. Então isso aqui não pode ser zero. Mas se isso aqui for zero, daí vai ter uma raiz tripla. E se isso aqui for zero, aí vai ter uma raiz quádrupla. O zero vai ser raiz quádrupla, mas não pode. Então veja só, para ela ser uma equação desse tipo, a mais b tem que ser igual a zero. AB mais 4 tem que ser igual a zero.
esse daqui, ó, 2b menos 4 tem que ser diferente de zero, porque aqui não pode ser zero, e 3a menos b também tem que ser diferente de zero. Tá vendo? Então, é só eu resolver isso aqui. Como é que eu resolvo isso aqui? Bom, eu posso pegar dessa... Isso aqui é um sistema, né, de equações e inequações. Isso aqui, apesar de não ser maior ou menor, também é inequação, porque não é equação. Equação é quando é igual, né? Então, se não tem igualdade, é inequação. Então, isso aqui não é uma equação, não é uma igualdade, tá? Mas ele me ajuda a determinar quem que é o A e o B. Então, por isso que entra tudo no sistema, certo? Então, aqui diz o seguinte, que A mais B é igual a zero. Quer dizer que o A é igual a menos B, é ou não é? Então, eu vou pegar o menos B e colocar aqui nessa daqui, ó. Vou pegar o menos B no lugar do A e colocar aqui, ó. Tá? Então, vai ficar assim, ó. No lugar do A, vou colocar menos B. Então, vai ficar assim, ó. Menos B vezes o B mais 4 igual a zero. Certo? E daí vai ficar o quê? Menos b ao quadrado mais 4 é igual a zero. Quer dizer que 4 vai ser igual a b ao quadrado. Quer dizer, então, que b vai ser igual a quê? Mais ou menos raiz quadrada de 4. E aqui a gente vai chegar em duas possibilidades de resposta. Que o b pode ser mais ou menos 2. Certo? Então, essa é a minha primeira possibilidade. Só que é o seguinte, olha. Eu posso colocar o b igual a 2 e o b igual a menos 2 lá? Veja, lembro que tem isso aqui, ó, que diz que é diferente. Se eu pegar essa terceira aqui, que só envolve o b, isolar o b, olha só o que vai dar. 2b é diferente do menos 4, vai para cá, fica 4. Então, b vai ser diferente de 4 dividido por 2. Quer dizer que b tem que ser diferente de 2, olha. Uma coisa muito importante. Essa daqui diz que o b tem que ser diferente de 2. Só que nessas duas aqui, ó, eu cheguei para o B duas possibilidades. Mais 2 e menos 2. Pô, peraí, mas aqui diz que o B tem que ser diferente de 2. Então, mais 2 não pode. Então, eu cheguei à conclusão, nessa daqui, de que o B é igual a menos 2. Certo? Só que se eu colocar o B igual a menos 2 aqui, eu vou chegar aqui, o A é igual a quê? Menos 2. Então, o A vai ser igual a 2. Certo? Aí eu vou conferir aqui nessa outra aqui, ó. Diz que 3A menos B tem que ser diferente de zero. Então, 3 vezes 2 menos o menos 2 tem que ser diferente de zero. Então, vai ficar o quê? 6 menos vezes menos mais 2. 6 mais 2, 8. 8 é diferente de zero? É, verdade. Então, beleza. Então, não tem problema. Então, o A pode ser 2 e o B pode ser menos 2. Entendeu? Eu tenho que usar todas essas informações com as minhas condições iniciais, né? Bom, essas daqui são as condições iniciais, que o A mais B tem que ser zero, porque, né, o zero é raiz dupla, então essa parte tem que sumir. E essa parte com o x também tem que sumir, tem que tudo ser zero. Então, A mais B igual a zero, e A vezes B mais 4 tem que ser igual a zero. Certo? Isso aqui sumiu. Agora, como o zero é raiz dupla, então isso aqui tem que ser diferente de zero e isso aqui é diferente de zero. Porque se isso aqui for igual a zero, daí o zero não é raiz dupla, é raiz tripla. E não é o que o problema diz. Tenha uma raiz dupla igual a zero. Tá? Então só esse é igual a zero, esse daqui é diferente de zero e esse aqui é diferente de zero. Dessa daqui, 2b menos 4, eu chego à conclusão que b tem que ser diferente de 2. E dessas duas, né, aplicando essas duas, eu cheguei à conclusão que o b podia ser mais ou menos 2, mas aqui diz que b não pode ser 2, então eu elimino mais 2 e digo que o b só pode ser menos 2. Daí eu acho o a, que é o sinal contrário do b, então se b é menos 2, o a é 2. Beleza. Aí eu testo isso aqui. Aqui já saiu que b tem que ser diferente de 2. Quando b é menos 2, é diferente de 2. Beleza, então não precisa nem colocar aqui que vai dar diferente. Agora, o A e o B aqui eu tenho que testar. Então, 2 vezes A, 3 vezes A, 3 vezes 2, 6. Menos B, mais 2 dá 8. 8 é diferente de 0? É. Então, esses são os valores de A e B, tá? O B é igual a menos 2 e o A é igual a 2. Entenderam? É assim, tá? Como isso daqui é uma teoria muito simples, esse negócio de raízes nulas, então o que nós estamos fazendo?
Tem 3 exercícios para resolver. O primeiro já está feito. Vamos ao segundo. O segundo diz assim, ó. Sabendo que 0 é raiz de multiplicidade 3 da equação. Tá? Ó, essa equação, tudo igual a 0. Calcule A mais B. Peraí. Se 0 é raiz de multiplicidade 3, quer dizer que essa equação que é do quinto grau, ela pode ser escrita assim, ó. X elevado a 3 vezes x ao quadrado mais um... Eu coloquei o A e o B lá antes, né? Eu coloquei aqui A e B agora que eu me toquei. Vamos colocar outra letra aqui. X mais alfa x mais beta igual a 0. Tá? Então, essa equação ela pode ser escrita assim. E para ela ser escrita assim, quer dizer que todos os termos, ó, x ao cubo vezes x ao quadrado, x à quinta. X ao cubo vezes alfa x vai ser x à quarta. X ao cubo vezes beta vai ser beta x ao cubo. Então, só vai poder ter esse termo e esse termo. Agora, esse termo tem que ser 0, esse termo tem que ser 0, esse termo tem que ser 0. Tá? Porque ele não pode ter esse, nem esse, nem esse. Ele só pode ter o x ao cubo. Então, vamos colocar essas 3 coisas aqui numa equação. Então, diz assim, ó. 12b mais a sobre 3 igual a 0. A menos 3b mais 13 igual a 0. E AB mais 4 igual a 0. Pronto, é isso aqui que eu tenho que resolver. Eu tenho que achar o A e o B que satisfaz todas essas 3 informações aqui, certo? O que eu vou fazer? Bom, eu vou usar essa e essa. Tá? Essa aqui tem o A e o B multiplicando, então eu vou usar essa e essa, vou achar o valor do A e do B e vou ver se... vou testar aqui. Se isso aqui der igual a 0, então beleza. Se não, eu tenho que achar o A e o B. Se não tiver, daí não tem solução. Tá? Mas, como as 3 coisas aqui dizem, essas 3 coisas estão aqui e diz que 0 é uma de multiplicidade de 3, então eu tenho que achar uma que satisfaz, certo? Como é que eu vou fazer isso? Então eu vou ajeitar essa e essa para eu poder somar e tirar uma das letras, tá? Então aqui aparece 12b. Olha, eu acho que se eu pegar, aqui aparece o A e aqui aparece A sobre 3. Se eu pegar essa daqui de cima e multiplicar tudo por menos 3, eu vou obter aqui menos A, que quando eu somar com essa aqui, o A vai desaparecer. Quer ver? Ó? Então, vou pegar essa e multiplicar por menos 3. Ó. Multiplicar por menos 3. Então, vai ficar assim. Ó. Então, 12b vezes menos 3, menos 36b. A sobre 3 vezes menos 3, então o 3 simplifica, e o menos vezes o A vai dar menos A. Igual a 0 vezes menos 3, 0. Beleza. Então, vou começar com o 3 aqui, ó, esse menos 3b. Vou colocar aqui embaixo. Ó. Menos 3b, essa daqui. Tá? Só vou colocar o que tem A e B desse lado e o que não tem A e B do outro lado. E organizar um em cima do outro. Então, ó, menos 3b, coloquei embaixo do menos 36b. O A vou colocar embaixo do menos A, então ó, mais A. E o 13 eu vou jogar para o outro lado, vai ficar menos 13. Olha só. Agora, quando eu somar, vai dar o quê? Ó? Menos A com mais A, sai fora, 0. 0 com 13, com menos 13, menos 13. E menos 36b com menos 3b, dá menos 39b. Como está menos dos dois lados, posso trocar o menos para mais. Tá? Ou só cortar. Aí eu pego 39 e jogo para lá. Vai ficar aqui B é igual a 13 sobre 39. Espera aí, mas 13 sobre 39, né? 39 é 13 vezes 3. Então isso aqui é 1/3. Ó. B é 1/3. E quanto que é o A? Então, eu vou pegar o 1/3. Posso até jogar aqui, ó. E depois verificar lá. Mas se B é 1/3, ó, se eu colocar aqui o B 1/3 aqui, vai ficar assim, ó. A menos 3 vezes 1/3, tá? Mais 13 igual a 0. Tá? Então, menos 3 vezes 1, menos 3. Dividido por 3 dá menos 1. Então, vai ficar aqui o A, tá? O A menos 1 mais 13 é igual a 0. Isso daqui vai dar
A mais 12, jogo 12 para lá, vai ficar aqui o A igual a menos 12. Ó, o A é menos 12. Então, informação importante aqui, informação importante aqui. Tá? Vamos ver se está certo. Agora eu vou jogar aqui, ó. Tá? Porque essa e essa satisfaz essa e essa. Como é que eu sei que essas duas satisfazem essas duas? Porque foi a partir dessa e dessa que eu cheguei nesses valores. Tá? Foi a partir dessa daqui e dessa daqui, ó, que eu cheguei no B, daí eu peguei o B, joguei nessa daqui e achei o A. Agora, então eu tenho certeza que essa e essa satisfaz essa e essa. Agora eu quero ver se isso, os dois, satisfaz essa aqui. Então vai ficar assim, ó, o A menos 12 vezes o B, que é 1/3, mais 4, vai dar quanto? Então, menos 12 vezes 1 menos 12 dividido por 3, menos 4. Mais 4 vai dar o quê? 0. Beleza, tá certinho. Tá certinho. Então, quanto que é o A mais B? Quanto que é o menos 12 mais 1/3? Tá? Menos 12 mais 1/3. Então, isso aqui é o seguinte, ó. Vou fazer bem pequenininho, bem aqui, ó. Menos 12, ó, é bem pequenininho, porque faltou espaço. Eu coloquei essas duas questões aqui numa folha só, então ficou apertadinho. Mas que eu estou economizando folha. Menos 12, ele quer saber o A mais B, né? Então o A é menos 12 e o B é 1/3, ó. Mais 1/3, certo? Então menos 12 é menos 12 sobre 1. Aí multiplica embaixo por 3 e multiplica em cima por 3. Para o denominador ser igual a 3, certo? Então vai ficar tudo sobre 3. Aí, menos 12 vezes 3, menos 36. Menos 36 mais 1, menos 35. Então tá aqui, essa é a resposta. Menos 35/3. Menos 35/3. Que eu posso colocar como sendo o seguinte, ó. Posso colocar como sendo menos 11 e 2/3. Menos 11 e 2/3, né? Porque, vamos pensar aqui. Tá? Vamos pensar aqui comigo. Menos 12 mais 1/3. Então, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo. Então, eu vou fazer a subtração do outro. Mas eu vou pegar do menos 12 e vou tirar 1/3. Se eu tiro 1/3 do menos 12, eu ainda fico com 11 inteiros e fico com 2/3. Tá? Eu fico com menos 11 e 2/3. Tá? Lembrando que esse menos 11 e 2/3 é o sinal de tudo. Tá? O sinal de tudo. Tá? Isso daqui é chamado de número misto. O menos não é só do 11, é o menos 11 e 2/3. Isso aqui é um número só. Tá? É a mesma coisa que eu dizer assim, ó, menos 11,666, etc. Certo? É isso aqui, ó, menos 11,666, porque 2/3 é 0,6666. Beleza? Vamos para o próximo. Tá? Vamos para o próximo exercício. Se ficou com alguma dúvida, você já vai ali nos comentários e já pergunta, tá? Não espera muito não perde muito tempo não. Já vai nos comentários e já pergunta, beleza? Vamos ao último problema de hoje. Então vamos à última de hoje. Essa parece feia, mas é tranquila. Diz assim, ó. Quais os valores de m e n para que a equação, ó, x a 7, a equação do sétimo grau, tá? Ela vai até aqui, admita duas e apenas duas raízes nulas. Então ele está sendo bem enfático aqui, certo? Está sendo bem enfático. Ele tem que ter somente duas raízes nulas. Tá? Apenas duas raízes nulas. Bom, se ele tem duas raízes nulas, quer dizer que essa equação do quinto grau, ela vai ser assim, ó. X ao quadrado vezes x à quinta, mais alguma coisa, x à quarta, mais até o termo independente aqui, né? Até o termo independente que eu vou chamar de K, pronto. Isso aqui é igual a zero, certo? Ou seja, quando eu fizer x ao quadrado vezes K, vai aparecer kx ao quadrado, vai aparecer um número vezes x ao quadrado. E o elemento com x tem? Só o x assim, x elevado a 1, só o x. Tem? Não. Tem o termo independente? Não. Aí você fala, não, o K é o termo independente. Não, o K não é termo independente, porque se eu pegar o x ao quadrado vezes o K,
Aí vai ficar k vezes x ao quadrado. Então não tem termo dependente. Então veja, o menor grau que essa equação vai ter que ter é x ao quadrado. Então vamos lá, x ao quadrado está aqui. Então esse daqui tem que ser diferente de zero. M menos 5n tem que ser diferente de zero. Porque não pode, isso aqui não pode ser zero. Se for zero, aí o menor grau vai ser x ao cubo. E o menor x ao cubo implica que ela vai ter 3 raízes nulas. Mas ele diz duas, é apenas 2 raízes nulas. Então, esse daqui tem que ser diferente de zero. Mas esse e esse tem que ser igual a zero. Então, ó, 3/5 de m menos n mais 2 tem que ser igual a zero. E 5 menos m vezes n também tem que ser igual a zero. Tá? Então, são 3 informações que eu tenho que satisfazer. O que eu vou fazer? Eu posso isolar o n aqui e jogar aqui, ó. Pego o n, isolo o n, né? Por exemplo, essa daqui vai ficar assim, ó. Essa aqui vai ficar assim. 3m sobre 5 mais 2 igual a n. Tá vendo? Joguei o n para cá. Aí eu vou pegar isso aqui, ó, e colocar no lugar do n aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 5 menos m vezes 3m sobre 5 mais 2 igual a zero. Tá vendo? Aí eu resolvo para o m e descubro qual que é o valor de m que pode. Lembrando disso aqui, ó, que o m, né, dessa daqui eu posso dizer o seguinte, ó. Posso dizer que o m tem que ser diferente, esse menos 5n jogo para lá, tem que ser diferente de 5n. M tem que ser diferente de 5n. Então vamos achar o m aqui. Tá? Então vou ajeitar isso aqui, vai ficar assim, ó. Vou colocar primeiro que vai aparecer m ao quadrado, esse aqui, ó. Menos m vezes 3m sobre 5 vai ficar menos 3m ao quadrado sobre 5. Tá? Menos 3m ao quadrado sobre 5. Aí menos m vezes 2 vai ficar menos 2m mais 5 igual a zero. Beleza? Bom, todo mundo já sabe que eu gosto de resolver fatorando. Né? Eu gosto de fatorando, não vou usar Bhaskara aqui não. Agora, para fatorar, o ideal é que esse termo aqui seja positivo e não tenha fração. Então, eu vou pegar toda essa equação aqui, ó, e vou multiplicar por menos 5. Porque quando eu multiplicar por menos 5 aqui, vai simplificar o menos e o 5 vai simplificar. Então, vai ficar menos 3m ao quadrado sobre 5 vezes menos 5 vai dar o quê? 3m ao quadrado. Aí, menos 2m vezes menos 5 vai ficar mais 10m. E 5 vezes menos 5 vai ficar menos 25, igual a zero. Beleza. Agora eu vou fatorar isso aqui. Tá? Então, como aqui é menos, os sinais vão ser diferentes, mais e menos. E aqui vai ser alguma coisa m. Então, alguma coisa m mais vezes alguma coisa m menos vezes. Isso aqui tem que ser igual a zero, certo? Então, olha só. O que eu ponho na frente do m aqui? Então, dois números multiplicados dá 3. 1 vezes 3. Dois números multiplicados dá 25. 1 vezes 25, tenho 5 vezes 5. Certo? Bom, então, esse número aqui, ele vai vir do quê? Dessa multiplicação interna e dessa multiplicação externa, que eu vou somar, tá? Então, como o resultado deu mais 10m, essa multiplicação interna vai ter que ser maior do que a multiplicação externa. E a diferença da multiplicação externa da interna tem que dar 10. Então, calma aí. Tá aqui, ó. Achei aqui, ó. O 3 vezes 5, 15. E 1 vezes 5, 5. 15 menos 5, 10. Então, é isso aqui. Isso aqui, esquece, aqui não serve para nada. Então, o 3 vai na frente do m, certo? Só que essa multiplicação aqui, 3 e 5, tem que ser a maior e ela tem que ser a interna, porque aqui está mais, ó. Então, aqui, ó. Então, o 3 está aqui e o 5 está aqui. Esse 5 está aqui e aqui é o 1. Pronto, não preciso nem colocar aqui, é 1 mesmo. Então, ficou aqui, ó. M vezes 3m, 3m ao quadrado. Mais 5 vezes menos 5, menos 25. E 15m menos 5m mais 10m. Tá? Então, agora é só igualar isso aqui a zero. Quando eu fizer m mais 5 igual a zero, m mais 5 igual a zero, eu chego que m é igual a menos 5. E quando eu fizer
3m menos 5 igual a 0, 3m menos 5 é igual a 0. Eu vou chegar aqui, 3m é igual a esse 5 vem para cá, fica 5, e daí o 3 do m vai para cá dividindo, fica 3 quintos. Olha lá. Então, m é igual a 3 quintos, ou m é igual a 1 quinto, certo? Agora, qual desses dois eu posso colocar? Aí é só eu olhar aqui, ó. O m tem que ser diferente de 5 vezes o n. Tá? Ah, mas eu não achei o n ainda, né? Tem que achar o n. Como é que eu vou achar o n? Então, vou pegar essa aqui, ó. Pegar essa aqui, ó. N é igual a isso aqui, né? Então, vou colocar no lugar do n esse m igual a menos 5 e depois o m igual a 5. Então, vamos lá. Então, para esse aqui, o n vai ficar assim, ó. N vai ser igual a 3 vezes m sobre 5 mais 2, né? Então, vai ficar 3 vezes m, que é menos 5, sobre 5 mais 2. Então, vai ficar, ó, menos 5 dividido por 5 vai dar o quê? Menos 1. Menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Tá? Então, quando o m é menos 5, o n é igual a menos 1. E esse aqui vai ficar, então, o seguinte, o n vai ser o quê? 3 vezes, né? 3 quintos. 3 quintos, eu vou colocar o 3 quintos assim para cá, né? 3 quintos vezes m. O m é igual a 5 terços. Mais 2. Peraí. 3 quintos vezes 5 terços dá 1. 1 mais 2, 3. Tá? Então, achei essas duas duplas aqui, ó. M é igual a menos 5 e n é igual a menos 1. E m é igual a 5 terços e o n é igual a 3. Agora eu tenho que verificar nessa daqui, ó. O m tem que ser diferente de 5n. Então, peraí. Nessa primeira eu achei que o n é igual a menos 1. Então, se eu colocar menos 1 aqui, vai ficar 5 vezes menos 1, o m vai ser o quê? Menos 5. Opa, é justamente o que não pode, ó. Justamente o que não pode. O m, tá? O m, ó, o que está escrito aqui, ó. M é diferente de 5 vezes o n. Tá? 5 vezes o n. Só que já vou colocar o n. Para esse n aqui deu menos 1. Então, quer dizer que o m aqui tem que ser diferente de menos 5. Opa, não serve. Isso aqui não serve. Vamos ver esse aqui. O m tem que ser diferente de 5 vezes o n. Quanto que é o n? 3. Então, o m tem que ser diferente de 15. O m é diferente de 15? É. Fechou. Então, as minhas respostas são essas aqui, ó. O m é igual a 5 terços e o n é igual a 3. Essas são as minhas respostas, ó. Então, quais os valores de m e n para que a equação admita duas e apenas duas raízes nulas? Então, tá aqui, ó. Tá? M, 5 terços e o n igual a 3. Quando isso daqui acontecer, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser 0. Né? Isso aqui vai ser 0. E esse aqui vai ser 0. E esse aqui vai ser diferente de 0. E daí a equação, eu vou poder colocar o x ao quadrado em evidência, que indica duas raízes nulas. Beleza? Ó, aula de hoje, simples, tranquilo, tá? Não esquece, hoje é quinta-feira, vamos estudar. Ah, tem coronavírus aí, não tem escola, não interessa se tem escola ou não tem escola. Se não tem escola, melhor, estuda, prepare-se para o seu vestibular, tenha consciência, aprenda várias coisas, faça vários exercícios, tá? Vai fazer faculdade, vai entrar numa escola militar, vai fazer coisas boas aí que serão úteis para você, tá bom? Não deixe de estudar, estuda. A lista de exercícios está aqui embaixo. Pega a lista e vai fazer a lista. Beleza? Então é isso aí. Vamos que vamos, curta o vídeo, compartilhe, chame mais gente para vir aqui pro Mima. Tá? Não custa nada você compartilhar aí e curtir. Compartilhar até pode custar, mas curtir não. Clica ali no curtir e beleza. Beleza? Vamos que vamos. Bom final de semana, bons estudos e até semana que vem.